e moral, coisas que outros animais não têm, são um reflexo da razão e moralidade de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Se você não assistiu a primeira aula, assista lá a primeira aula, que a gente fala sobre isso, sobre a origem, e aí você vai entender direitinho o que eu estou falando sobre ser criado à imagem e semelhança de Deus. Naquela aula eu explico exatamente qual é essa criação que Deus faz e como é que nós podemos então nos enxergar dessa forma. Deus é um só. Elisângela, mas você já não falou na aula passada sobre o Espírito Santo que Deus é três, né? Sim, eu falei isso. Na verdade, a explicação que a gente deu, tanto na outra aula quanto a explicação que a gente dá aqui agora, é que Deus é um, não existem três, porém eles se manifestam em três pessoas distintas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, mas que são uma só. Então é 3 em 1, 1 em 3. Então, entender a Trindade, entender a manifestação dessas três pessoas na Terra, é entender que Deus, com total onipotência, com total onipresença e onisciência, sabia que necessitaria que ele se manifestasse de formas distintas para alcançar o homem. Então, Deus, como um Deus todo-poderoso, como um Deus criador dos céus e da terra, seria impossível que Deus tomasse a forma humana se não fosse através de Jesus, através desse corpo que Deus criou para si e pudesse então habitar aqui na terra para trazer essa redenção para nós. Assim como também se Deus viesse com a sua plenitude habitar na vida do homem, seria como se eu tentasse colocar todo o oceano dentro de um copo e seria impossível. Né? Seria simplesmente impossível, incabível, né? Colocar todo o oceano dentro de um copo. Então, isso é entender que a manifestação de Deus através de Jesus e através do Espírito Santo é uma maneira dele conseguir, de formas distintas, atuar na terra, atuar no homem, trazer todo o plano e o propósito dele para as nossas vidas. Mas Deus é um só. A maneira com que ele interage, a maneira com que ele se relaciona com o homem é que foi através de Jesus como filho que veio à terra, andou e tomou sobre si tudo, todas as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo, né, que Isaías fala lá em Isaías 53, estava sobre Jesus para que eu e você tivéssemos vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o versículo que faz com que Deus coloque Jesus no plano terrestre, Jesus no plano aqui da terra para ser o Deus que nos salvaria, né? O próprio Deus encarnado em Jesus. Nós vamos falar na próxima aula sobre Jesus, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então Deus é um só. Só existe um Deus, mas ele se manifesta em três maneiras diferentes. Se você não assistiu, volta lá ao Espírito Santo, a aula 10, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A isso chamamos de Trindade. Esse foi um nome, né, que os teólogos deram para essas três manifestações. Então, 3 em 1, né? Alguns dizem que essa palavra está um pouquinho errado, mas a gente crê que o entendimento que é passado através dessa palavra é suficiente para nós entendermos o que ela quer dizer. Nós não estamos dizendo que existem 3 deuses, nós estamos dizendo que é um Deus que se manifesta de 3 formas distintas, de 3 maneiras diferentes, em 3 pessoas diferentes. Entender essa complexidade de Deus é justamente o que, desde a criação do homem, o homem vem tentando entender isso. E por causa da falta dessa capacidade racional de chegar ao entendimento total de quem é Deus, é que o homem muitas vezes se perde, é que muitas vezes o homem se desvia, é que muitas vezes o homem cria teologias baseadas no seu entendimento próprio, na sua capacidade humana. Mas Deus não está pedindo para nós entendermos na sua totalidade quem Ele é. Deus só pede que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso basta. Eu falo que a teologia, ela, ao mesmo tempo que ela serve para nos
dar base sobre o que a palavra de Deus diz, ao mesmo tempo que ela dá base sobre tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, ela pode muito bem nos afastar do propósito de Deus. Por quê? Porque quando eu tentar trazer o raciocínio natural, um raciocínio humano e tentar explicar Deus, eu vou simplesmente enlouquecer, eu vou simplesmente me tornar um maluco, porque é impossível a gente colocar em palavras quem é Deus. Agora, viver a plenitude de Deus é possível. E aí sim você vai cada dia caminhando com esse Pai, com esse Deus, e você vai entendendo um pouco mais quem Ele é e o que Ele quer de nós como filhos, desse relacionamento íntimo que Ele deseja, desse plano de salvação, desse plano de eternidade que Ele tem, de convívio. Muitas pessoas colocam tantas coisas, né? Deus quer isso ou Deus quer aquilo, mas para mim é tão simples, tão objetivo. Um pai que deseja relacionamento com seus filhos, é esse o plano e o propósito de Deus para toda a humanidade. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse e você vai ver um Deus buscando novamente esse contato de relacionamento com seus filhos. É a única maneira, né, da gente explicar esse amor tão grande de Deus. Não há outro Deus, Ele é único e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Toda a autoridade, né? Jesus vai falar, a gente vai falar um pouquinho de Jesus na próxima aula, e Jesus vai falar que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então, sobre Deus, sobre essa trindade, né? Sobre essas três pessoas em uma, existe toda a autoridade de tudo que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo do total controle de Deus. Nada foge ao controle e à onisciência de Deus. Nada. Deus é infinito. Gente, como é bom pensar dessa forma e entender isso, porque Deus não tem início e nem fim. Ele é eterno. E é isso que Ele deseja para mim e para você. E num outro momento, talvez numa outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da vida ser finita, né, da morte, e por que o ser humano ele realmente tem tanto problema, né, com a morte, com o falecimento de alguém, com não aceitar a morte, né? Tem tudo a ver com essa essência de Deus, né, de ser infinito, porque Deus nos criou seres também infinitos, né? Deus não nos criou para morrer. A morte foi a consequência do pecado. E nós podemos entender isso quando a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que por que nós não aceitamos a morte? Por que a morte é tão difícil para nós como seres humanos aceitar? Porque de verdade nós não fomos feitos para morrer. O nosso DNA não consegue conceber a morte. Porque nós somos seres eternos, nós somos seres criados do próprio Deus. A essência de Deus é a eternidade, a essência de Deus é não ter princípio nem fim. Então nós também temos essa essência dentro de nós. E quando nós lutamos então contra a morte, quando nós lutamos contra essa finitude, né, do ser humano, é por causa disso, por causa da essência de Deus que está dentro de nós. Então, quando nós passamos a entender essa questão do ser infinito como algo realmente que não tem início nem fim, mas como algo que vai viver para a eternidade, fica mais fácil entender o propósito de Deus para mim, de não me limitar a uma vida onde eu busco os meus próprios prazeres aqui nessa terra, aqui nesse mundo, aqui nesse conceito de vida, sendo que Deus tem algo muito maior para mim, que é a eternidade com Ele. Então, quando eu começo a olhar para a palavra de Deus e começo a entender isso, queridos, também fica um pouco mais fácil entender o propósito e a vontade desse Deus que a gente está falando. Apocalipse 22:13 vai falar exatamente isso que nós acabamos de falar aqui, eu quero ler com você. Apocalipse 22:13. Eu falo que a Bíblia ela poderia se resumir em 2 versículos, né? Gênesis 1:1 e Apocalipse 22:13, né? Fica fácil da gente entender quem é Deus. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Então Deus coloca três maneiras de expressar essa forma infinita de ser. E ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega são as duas primeiras letras do alfabeto grego, né? Então é como se Deus dissesse assim: eu sou o início de toda palavra e eu sou o fim de toda palavra. Eu sou o início de qualquer letra, de qualquer palavra que possa ser expressada, e eu sou o fim também, a última letra de qualquer palavra que possa ser expressada, de qualquer coisa que possa ser dita. Deus tem a palavra do início e do fim. Deus tem a plenitude do início de todas as coisas e tem também do fim. Ele diz depois o primeiro e o último. Então, sabe algo que começa e algo que termina algo que tem início e algo que tem fim? Ele fala, né? Eu sou o princípio e o fim. Então, além dele ser o primeiro, né? Ninguém o criou. Deus não tem um início de criação, queridos. Ninguém criou Deus. Deus, ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é sem princípio de dias, a palavra de Deus diz. Então, entender esse ser infinito, para nós como seres humanos, é quase impossível. Mas o que a gente precisa olhar para isso é entender, então, o quanto esse Deus, ele tem tudo no seu controle. E entender isso é viver debaixo de uma paz, de um entendimento de que todas as coisas estão debaixo do seu controle na minha vida e na sua vida. Então, eu não quero com esse entendimento trazer um aspecto de falta de entendimento, de algo que eu não possa entender. Não, é o contrário. Com esse versículo eu quero que você entenda que Deus, ele é Deus que existe de eternidade a eternidade. É um ser, é uma palavra, é algo tão grandioso que a gente não consegue expressar em palavras. Tanto é que o nome de Deus no Velho Testamento é um nome que não existe uma pronúncia normal, uma pronúncia natural. Se você colocar aí existem vários vídeos, vários ensinos sobre isso, sobre o nome de Deus, né? Não existe uma pronúncia descrita, uma pronúncia de dicção para falar o nome de Deus realmente, né? Então os homens tentaram fazer com que houvesse esse entendimento, mas segundo os teólogos, segundo as pessoas que estudam isso, o próprio hebraico, né? A essência do nome de Deus é algo que não pode ser pronunciável. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os únicos que podiam pronunciar o nome de Deus. Isso dentro do Santo dos Santos, porque o nome de Deus era impronunciável. Era algo que não era concedido a qualquer pessoa, de tão profundo, de tão difícil que pudesse ser isso. Então, assim, queridos, nós temos um nome que nós podemos pronunciar e que expressa exatamente quem é Deus: Jesus Cristo. Então, quando você quiser dizer o nome de Deus, diga Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus, porque não existe uma maneira de expressar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Amém? E aí ele termina o versículo 13 de Apocalipse 22 dizendo o princípio e o fim. Por isso que eu falei que a gente podia resumir a Bíblia em Gênesis 1:1 e em Apocalipse 22:13. Gênesis 1:1 diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no Apocalipse 22:13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Então, ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Então, não há como nós, como seres humanos, conseguirmos expressar quem é esse Deus Todo-Poderoso, se não for tentando nos relacionar com Ele, para que esse entendimento vá crescendo dentro de nós e a gente vá então entendendo quem Ele é e a maneira dele agir no ser humano. Amém? Deus é poderoso. Ele criou tudo o que existe no universo, cada detalhe. É por isso que o universo funciona de maneira tão perfeita. Tudo tão complexo, seguindo regras exatas. Isaías 40:28. Eu gosto bastante desse versículo, está até aberto aqui para a gente poder ler junto. Ele criou tudo o que existe no universo, cada detalhe. É por isso que o universo funciona de maneira tão perfeita.
tudo tão complexo, seguindo regras exatas. Querido, quando nós olhamos as leis da física, da matemática, da matemática quântica, quando nós olhamos para a ciência, quando nós olhamos para todo esse entendimento que hoje o ser humano já tem, mas que muitas vezes não consegue ser colocado ainda em palavras e em contas, né? A própria matemática, ela é como Deus, né? Ela não tem início e não tem fim, os números são infinitos, né? Quem estudou aí um pouquinho já sabe que a matemática diz isso, né? Os números são infinitos. Por quê? Porque Deus mostra até nas coisas mais normais e naturais da nossa existência quem Ele é, a sua infinita maneira de agir no mundo e nas coisas, né? Então olhar para Deus é olhar para essa coisa tão infinita, para essa coisa tão perfeita, para essa engrenagem tão perfeita. Querido, quando nós olhamos para os astros, quando nós olhamos para o dia que tem 24 horas, quando nós olhamos para a rotação do Sol, quando nós olhamos para um lugar tá escuro, um lugar tá claro, um lugar tá noite, outro lugar tá dia, né? As horas que andam de forma tão perfeita, no tempo certo escurece, no tempo certo o sol aparece. Quando nós olhamos para toda a natureza, para tudo, uma criança nasce no tempo certo, né? Tem um tempo oportuno para cada animal ter a sua gestação. As plantas, quando são lançadas na terra, uma semente, ela tem o tempo exato para nascer. As frutas, os legumes, tudo que nós vemos na terra tem uma complexidade tão grande, mas ao mesmo tempo Deus se manifesta de forma tão clara, de forma tão objetiva. Olhar para a natureza, queridos, olhar para a criação de Deus é dizer o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é infinito, o quanto Deus é complexo, mas ao mesmo tempo perfeito. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. É impossível que o homem sonde a sabedoria de Deus. É impossível que a gente tenha a plenitude da sabedoria de Deus, porque Deus, ele é infinito em sabedoria. Ele é infinito em criatividade. Ele é infinito na sua existência. Então esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós estamos falando sobre ele em todas essas aulas. Esse é o Deus que criou todas as coisas. E não crer nele já passa a ser uma forma de afronta, né? Porque como é que eu não vou olhar para a natureza? Como é que eu não vou olhar para tudo que Deus criou e eu não vou então dar crédito a um Deus que subsiste de eternidade a eternidade, de alguém que realmente controla todas as coisas com perfeição. Perfeição, essa é a palavra. Todas as coisas, elas funcionam perfeitamente. Quem faz com que as coisas não funcionem perfeitamente sou eu e você. O homem, ele deturpa as coisas, o homem, ele destrói a natureza, o homem, ele muda o curso das coisas, o homem muda o curso da história, o homem, por conta do pecado, da queda, da destruição, da sua maneira vil de viver, é que muda todas as coisas. E as coisas mudam, né, de lugar, então, por causa disso. Deus vê tudo e sabe tudo. Como não está limitado, ele consegue ver tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ao mesmo tempo. Então, como Deus, ele é um ser infinito e como ele tem todas as coisas no controle da sua mão, a palavra de Deus diz que ele já sabia desde a eternidade tudo aquilo que iria acontecer até o fim dos tempos, até a eternidade. Então, tudo o que nós já ouvimos falar de geração em geração e de século após século, de tudo que aconteceu na história da humanidade, tudo já estava escrito pelo Senhor, tudo já estava no controle de Deus e ele já sabia daquilo que o homem ia fazer, tanto de certo quanto de errado.
Aí você pode perguntar assim, Elisângela, mas por que Deus não muda então as coisas? Por que ele não mudou o curso da história? E aí entra uma palavrinha que eu gosto bastante também, vocês já têm me ouvido falar bastante aqui, que é algo que Deus deu ao homem para que justamente nós não fôssemos marionetes na sua mão, que é a palavra chamada livre-arbítrio. Então, quando Deus colocou para o homem, quando ele deu essa dádiva do livre-arbítrio, Deus estava dizendo assim, você é uma criatura totalmente racional e que pode decidir me obedecer ou não, estar comigo ou não, ser meu filho ou não, ser aquilo que eu desejo que você seja ou não. Então, era isso que Deus estava dizendo quando no início, no princípio de todas as coisas, ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, a decisão desde a eternidade sobre todas as coisas, sobre todas as atitudes, é do ser criado por Deus, é do ser humano. Deus controla todo o restante. Agora, sobre o homem, Deus deu total autoridade, total controle, para que ele fizesse aquilo que ele deseja fazer. Então, quando nós desejamos e decidimos amar a Deus sobre todas as coisas, então Deus se alegra porque era essa a vontade dele. Mas ele não interpõe, ele não entra, ele não intervém nessa nossa vontade. Por quê? Porque senão nós seríamos seres irracionais e não seres racionais como ele é. Nós não seríamos seres criados à imagem e semelhança dele, porque Deus, ele decide algo e ele cumpre aquilo que ele decidiu. Então, todas as leis da física, todas as leis da matemática, todas as leis da química, tudo que Deus criou tem um objetivo e tem uma função extremamente fixa. Deus não muda. Tudo que Deus criou é perfeito. Então, é eu e você que mudamos, eu e você que decidimos sair da rota. Não Deus que decidiu, mudar alguma coisa. Deus é perfeito. Ele não falha, não erra, não faz coisas ruins e não muda. Nós mudamos com o tempo, temos novas experiências e mudamos de opinião, mas Deus é constante na sua perfeição. Podemos sempre confiar nele. Então, como eu falei, Deus é imutável. Essa é a palavra usada para esse Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Deus não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Aquilo que Deus disse, ele vai cumprir em qualquer época, em qualquer tempo, sobre qualquer ser humano, sobre qualquer ser vivo que ele criou. Então, as leis que ele mesmo criou, ele rege com mão poderosa. Então, tudo está agindo e concordando com aquilo que o próprio Deus criou. Então, nada está fora do controle de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele é perfeito. Deus é amor. Nós já falamos bastante sobre isso, não vou nem dizer o quanto Deus nos ama, de eternidade a eternidade. Como eu disse, quando João escreve, Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo que desde a eternidade, Deus decidiu amar a mim e a você sem restrições, incondicionalmente. E ele então já tinha decidido esse plano de redenção para mim e para você. Eu posso conhecer Deus? Eu fiz essa pergunta aqui na apostila. Eu posso conhecer a Deus? Sim, você pode conhecer a Deus. Para nós é muito difícil entender o que Deus é, quem Deus é e como Deus é. Por isso ele decidiu revelar-se a nós de uma forma que dá para compreender. Deus se tornou um homem, Jesus. Ele viveu com outras pessoas como eu e você e provou que podemos conhecê-lo pessoalmente. Então isso é uma dádiva, que Deus nos dá. Está lá em João 1,14. Vamos pegar aqui para a gente ler junto. João capítulo 1, versículo 14. Vai falar exatamente sobre isso. João 1, 14. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a própria palavra, se encarnou, o próprio Deus
que dirigiu toda a palavra de eternidade a eternidade, ele toma uma forma humana como eu e você, para que ele pudesse cumprir esse propósito e resgatar novamente o homem do seu pecado, da sua destruição, da morte, para que ele pudesse vencer esse maior inimigo que por causa do pecado tinha sido liberado, que é a morte. Então Deus, ele pode ser conhecido por nós através de Jesus. Quer saber como Deus é? Olha para os evangelhos. Olha para a atitude de Jesus, olha para as palavras de Jesus, olha para o comportamento de Jesus e nós vamos ter exatamente a essência de quem é Deus. Jesus demonstrou para nós exatamente quem é o Pai. Quando ele diz assim, Felipe pergunta para Jesus, né? Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta, né? E aí Jesus vira para Felipe e diz assim, Felipe, mas eu estou convosco todos esses dias, todos esses tempos, vocês estão andando comigo já há tanto tempo e você ainda não viu o Pai. Você ainda não viu de onde eu venho, você não viu a essência que está em mim. Então, quando nós olhamos uns para os outros como seres humanos, nós precisamos enxergar Deus. Porque se nós ainda não estivermos sabendo quem é Deus através do ser humano, é porque as nossas atitudes não têm refletido quem é o nosso Criador. Olhar para o ser humano e não reconhecer Deus é exatamente olhar para o ser humano e saber que a essência de Deus não está no ser humano. O homem está longe de estar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque se Jesus, como homem, conseguiu expressar exatamente a essência de quem é o Pai, exatamente quem é a essência do próprio Deus, se ele conseguiu, através das suas atitudes, através das suas palavras, através do seu comportamento, através da sua entrega, mostrar quem é o Pai, então eu e você também podemos, através de nos espelharmos, de imitarmos a Jesus, de sermos como Jesus é. Então a nossa busca hoje, como filhos de Deus, é ser como nosso irmão mais velho. E nós vamos falar um pouco sobre Jesus na próxima aula, então vamos guardar isso, vamos entender quem é Deus. Deus se tornou homem, Jesus, né? Ele viveu com outras pessoas e provou isso, que nós podemos conhecê-lo pessoalmente, como eu acabei de ler aqui. Não é difícil, basta querer ser seu amigo e pedir perdão por rejeitá-lo. Então quem decide viver longe de Deus sou eu e você. Amém? A palavra vai mostrar isso muito claro, que nós abandonamos ao Senhor, nós abandonamos a Deus, nós decidimos ir contrariamente à vontade do nosso Criador, nós deixamos de seguir a vontade do nosso Criador. Deus também nos deixou a Bíblia, um livro todo que fala sobre Ele. Se você quer saber mais sobre Deus, leia a Bíblia. Então, assim, seria até redundante, né, dizer aqui isso, porque na verdade está muito claro, mas muitas pessoas esquecem que existe então esse lugar, esse manual de vida, esse manual de como é ser humano, como é ser um homem e uma mulher segundo a vontade de Deus. Você deseja ser alguém que realmente expressa quem Deus é? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia o que Deus disse a respeito dele e a respeito de nós como filhos. E aí você vai conseguir então entender a vontade, o propósito, quem Deus é, o que Deus deseja de mim e de você. E nós vamos então conseguir compreender cada dia mais quem é esse Pai, como esse Pai age de eternidade a eternidade. E a gente vai desejar ainda mais estar com Ele todos os dias e desejar então estar na eternidade com Ele, sem fim de dias, né? Que é o propósito de Deus para todos nós. O que significa Deus é amor? Né? Muitas pessoas dizem, então, por que Deus é amor? O que isso significa, né? Quando a Bíblia diz que Deus é amor, significa que o amor é a característica essencial da natureza de Deus. Tudo que Deus faz está ligado ao seu amor. O amor de Deus é incondicional. Deus é amor. 1 João 4:8 vai dizer isso, né? Isso significa que ele tem as mesmas características que o amor. A Bíblia diz que o amor... O que é o amor, segundo a Bíblia? A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja,
o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. O amor se alegra muito com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca perece. Todas essas coisas também caracterizam a Deus. 1 Coríntios 13, 4 a 8. Em Deus encontramos o verdadeiro amor. Lembra as atitudes? Quando você olha para a palavra de Deus, quando você vê as atitudes de Deus, você consegue então compreender o que é amar, o que é decidir amar, como é a decisão de amar. Todo amor vem de Deus porque Ele é amor. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que não depende do que nós fazemos. Eu comecei a aula falando sobre isso, né? Deus nos ama porque Ele é cheio de amor e nos criou. Não há nada que podemos fazer para diminuir o amor que Deus tem por nós. Também não podemos fazer nada para Deus nos amar mais, porque Ele já nos ama infinitamente. O amor de Deus revela o caráter de Deus, não o nosso. 1 João 4,10 e Salmo 136,1. Depois você dá uma olhada lá que você vai ver como esses versículos expressam exatamente quem Deus é. Então, quando a gente olha para as atitudes de Deus dentro da sua palavra, a gente consegue exatamente entender o que é a palavra amor, essa forma incondicional de buscar aquilo que estava perdido, de restaurar a vida do homem, de tentar de alguma maneira ou de todas as maneiras alcançar novamente o homem. Queridos, como eu amo olhar para a palavra de Deus e ver em cada atitude, em cada versículo, em cada capítulo, em cada história, o amor de Deus pela humanidade. Deus nos ama de forma incondicional e Ele mostra isso em cada atitude quando Ele busca o resgate do homem, quando Ele busca desde a eternidade, desde a queda do homem lá no Éden, como Ele busca essa comunhão novamente com o homem, como Ele dá um jeito de tantas formas, de tantas maneiras de se aproximar novamente do homem. E mais uma vez o homem, por causa do livre-arbítrio, é o homem quem decide se afastar de Deus, é o homem que decide estar longe de Deus. Então, meu querido, que você possa, através dessa aula, talvez refletir e decidir se voltar para Deus e decidir amar a Deus como Ele te ama, de forma incondicional. A renúncia, queridos, é algo que está muito latente e extremamente ligado ao amor. Quando nós